Glória a Deus. Acharam, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Aleluias. Versículo 22. Diz assim o texto: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém, igreja? Essa semana eu estava lendo um documentário, um estudo de uma mulher que se chama Elisabeth Elliot. E essa mulher, ela escreveu um livro chamado A Sombra do Onipotente. E ela conta nesse livro, irmãos, a história de 3 missionários americanos que decidiram, num dado momento da sua carreira cristã, fazer uma obra missionária no Equador. Saírem lá da terrinha do tio Sam e vir aqui para a América do Sul, anunciar a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esses homens, eles decidiram vir para o Equador, pregar a palavra diretamente para uma tribo de índios, que pouco contato haviam tido com a civilização, com pessoas, do nosso convívio. E esses homens, então, eles preparam toda essa viagem, eles preparam toda essa incursão, e chega finalmente o dia de enfrentarem, de descerem o rio e ir ao encontro dessa tribo. E essa mulher conta no texto que nesse dia que eles iriam evangelizar essa tribo, eles se reúnem e eles começam a orar. E começam a clamar e falar: Senhor, vai adiante de nós. Senhor, toma a direção disso que nós estamos fazendo. Senhor, nós queremos levar a Tua palavra, nós queremos anunciar o Evangelho, nós queremos falar acerca de Jesus. E depois de orarem, eles deram as mãos e começaram a entoar um cântico ao Senhor, dizendo que o Senhor era bom, dizendo que o Senhor era vivo, que as obras do Senhor eram vivas. E depois de entoarem o cântico, entraram no barco e desceram. Isso foi por volta do meio-dia, 13h. E começaram a descer o rio ao encontro daquela tribo. Conseguiram chegar na tribo, conseguiram ter contato com a tribo. Só que daqui a pouco chega também a notícia de que aqueles 3 missionários haviam sido assassinados. A própria tribo não recebeu aqueles missionários, não entenderam o propósito, não entenderam o que é que eles estavam fazendo ali, e a própria tribo acabou matando esses 3 missionários. Foram encontrados os corpos daqueles missionários cheios de lanças, cheios de flechas, de adornos lá, das tribos, e constataram que eles foram assassinados por aquela tribo. E aí essa mulher, irmãos, ela coloca algo bem interessante. Quando eu li, eu fiquei até um pouco impactado, porque ela escreve assim, depois de contar toda a história desses missionários, que Deus os protegeu. Depois de contar toda a história de como começou, de como se deu ali a incursão pelo rio, pela mata, até o encontro aqueles índios, eles serem assassinados, ela finaliza dizendo que Deus os protegeu. Deus protegeu a vida daqueles missionários. E aí, quando eu li isso, eu falei assim: espera aí, Deus os protegeu? Se Deus tivesse protegido, esses missionários estariam vivos. Isso foi por volta de 1956. Se
Deus tivesse realmente protegido, se Deus tivesse realmente guardado, esses missionários estariam ainda ministrando a palavra, pregando a palavra, visto que eram muito jovens, 18, 19, 20 e poucos anos. Estariam ainda hoje anunciando aí o Evangelho. E aí, quando eu continuei a ler o texto, é que eu entendi o que ela estava querendo ministrar aos nossos corações. E ela fala assim: Deus os protegeu. Protegeu do quê? Protegeu da incredulidade. Eles foram mortos, foram. Mas Deus os protegeu da incredulidade. De num dado momento olhar ali para aquilo que eles queriam fazer e falar: quer saber de uma coisa? Nós não vamos descer a ministrar a palavra, a falar do Evangelho a esses homens, a esses índios, porque talvez eles não creiam, talvez eles não acreditem, talvez também aquilo que nós estamos fazendo não dê em nada. Deus os protegeu da incredulidade, protegeu de tal forma que isso não foi empecilho para que eles cumprissem aquilo que Deus queria. Deus os protegeu da covardia, porque certamente esses homens foram alertados. Olha, são índios, são selvagens, são homens que não têm contato com a civilização. Talvez não dê certo isso que vocês estão desejosos de realizar, de fazer. Deus os protegeu do quê? Da covardia. Vocês podem ter uma resposta negativa daquilo que vocês estão desejosos de fazer, de realizar. Eles podem ser agressivos contra a vida de vocês. Em algum momento eles poderiam ter pensado: olha, nós não vamos fazer, nós não vamos descer. Por quê? Porque nossa vida corre risco. Podemos ser mortos, podemos ser assassinados. O medo pode ser que tenha tomado conta de seus corações, mas Deus os protegeu. Deus os protegeu da covardia, Deus os protegeu do medo. Deus os protegeu, irmãos, do comodismo, de pegar as suas coisas e voltarem para o seu país de primeiro mundo. De pegar ali tudo o que tinham, de tudo aquilo que possuíam e ir embora. Quer saber? Não é problema nosso. Não é responsabilidade nossa. Deus os protegeu do quê? Do comodismo. E protegeu de tal forma que eles foram até o fim e morreram em favor, irmãos, daqueles homens e pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, quando eu li esse texto, quando eu li essa matéria, eu comecei a chorar, porque Deus tem ministrado muito no meu coração desde os primeiros dias deste ano. Sobre o que, pastor? Sobre zona de conforto. Sobre permanecer na zona de conforto. No início do ano nós fomos passar ali a virada lá em Campinas, né, lá no Mevan Campinas, com o pastor Juscelio, com a trupe dele lá, aleluia. E foi um tempo muito precioso, foi muito gostoso. Acabamos jantando lá, passando a virada lá, conhecemos novos irmãos, aleluia. Voltamos para casa impactados por aquilo que Deus fez ali durante o culto, durante a ministração. As pessoas ali louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, um ambiente que estava sendo formado ali naquele lugar. E aí voltamos para casa, chegamos por volta de 3 horas da manhã aqui. E aí 3 horas da manhã, a Nádia pega o telefone e começa a ver as primícias que ocorreram lá, que estavam iniciando lá também em Itajaí, do pastor Luiz Hermínio. E aí a gente começou a acompanhar, irmãos, as primícias lá de Itajaí, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Irmãos, o que Deus fez naquele lugar. Como Deus agiu naquele lugar. E uma das coisas, irmãos, que mais marcou foi justamente as pessoas se desprenderem daquilo que elas tinham em favor de outras pessoas que estavam dentro da própria igreja. Então o pastor estava tentando pregar e de repente chegava alguém e colocava em cima do altar uma bota ou um sapato. E falava assim: pastor, Deus mandou dar essa bota para alguém aqui dentro da igreja. E aí o pastor pegava a bota, que número é 42. Alguém aqui está precisando de uma bota número 42. E aí a pessoa que precisava da bota número 42 levantava e vinha pegar a bota. Isso era o começo. Aí o outro era uma casa, o outro era um carro, o outro era um curso, o outro era um valor altíssimo que queria doar para o próprio Mevan, que estava adquirindo ali, está adquirindo o terreno. E aí eu comecei a observar aquilo, falei: Senhor, misericórdia. E o Senhor começa a construir, né? O Senhor vai construindo em nossos corações, o Senhor vai ministrando as nossas vidas de pouquinho em pouquinho. Ele vai nos enchendo, Ele vai nos incomodando, né? No bom sentido.
trazendo ali coisas, entendimento aos nossos corações. Eu falei, Senhor, misericórdia. Aí essa semana, para arrematar, eu acabei lendo esse texto, eu falei, Senhor, aleluias. E aí eu fui para o chão e eu falei, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu preciso de mais de Ti, Senhor. Eu desejo mais de Ti. Mais uma vez essa oração, Senhor, eu não posso mais permanecer aonde eu estou. Eu quero e eu preciso experimentar algo a mais da Tua presença, do Teu poder, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para oferecer aos nossos corações. E orando, e sempre depois que eu oro, eu fico ali uns minutinhos ali quieto, esperando para ver o que é que Deus ele vai falar. Esperando para ver se há alguma resposta, se alguém vai falar alguma coisa, se Deus vai tomar a vida de algum dos meus filhos, se Deus vai tomar a Nádia, se alguém vai ligar, se alguém vai falar, sei lá, Deus ele vai falar de alguma forma, ele vai trazer a resposta ao nosso coração. E ali naquele dia, depois de orar, o Senhor ministrou assim meu coração, eu também estou desejoso de fazer algo grande sobre a vida de vocês. Eu também tenho um anseio de realizar a minha vontade sobre a vida de vocês, boa, perfeita e agradável. Porém, existe um impedimento, existe uma barreira. E qual é a barreira? Zona de conforto. Nós não estamos dispostos, irmãos, a deixar, a sair da nossa zona de conforto. E aí o Senhor começou a ministrar meu coração já com relação ao meu trabalho. Falei, oh, Senhor, aleluia. Irmãos, eu trabalho há 7 anos numa empresa. E há 7 anos eu trabalho home office. Não é agora que começou a pandemia, 2 anos atrás. Há 7 anos eu trabalho home office. Quando eu fui contratado para trabalhar home office. E no primeiro ano, aleluia. No segundo ano, aleluia. No terceiro ano, glória a Deus. Só que aí você vai se acostumando com aquela rotina, com aquele sistema. Você consegue trabalhar, você consegue cumprir as expectativas da empresa, né? Corresponder às expectativas da empresa. Mas, enquanto pessoa individual, irmãos, alguma coisa começa a trazer incômodo ao seu coração. E o Senhor falou assim ao meu coração, há 7 anos você trabalha home office, começa a olhar para o teu trabalho, começa a pensar nisso. Começa a observar o teu trabalho. E aí eu comecei a observar o meu trabalho, eu falei, Senhor, aleluias, algumas coisas precisam mudar. Algumas alterações precisam ser feitas aqui no meu próprio trabalho, para que eu possa então viver e experimentar o sobrenatural e o impossível de Deus. Sabe, queridos, eu não posso crer, eu não posso acreditar que o que nós temos vivido tem sido o suficiente, irmãos, para alegrar o nosso coração, para chegar no final do dia e falar assim, Senhor, glória a Deus. Eu consegui corresponder ao teu anseio com relação à minha vida. Eu consegui corresponder àquilo que o Senhor tinha com relação à minha vida. Eu não posso acreditar, irmãos, que quando a gente chega no final do dia, a gente se sente feliz de ter concluído, de ter correspondido corretamente os anseios de Deus para com a minha vida, para com a tua vida. Talvez, irmãos, a zona de conforto tenha sido o maior obstáculo para que a gente possa experimentar, então, o que Deus ele quer realizar em nós e através de nós. Deus me mostrou esse texto que todos nós sabemos e conhecemos de cor e salteado, onde Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem novamente o mar da Galileia. Não sei se você percebeu, irmãos, mas os 3 anos, Jesus mandando, atravessando, e isso já vem lá de trás. Atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão, qualquer dia a gente fala sobre os atravessadores. Atravessem, entrem no barco e atravessem. Só que agora tinha uma diferença, Jesus não estava no barco com eles. Jesus estava despedindo a multidão e ele manda que os 12 entrassem no barco e atravessassem, fosse para o outro lado. E depois que Jesus acabou ali, irmãos, de conversar com as pessoas, Jesus ele se dirige ao monte para orar. E aí a Bíblia diz assim, que os discípulos eles começam a remar, e chega num dado momento, os ventos começam a ser contrários. E aquilo que eles faziam, a força que eles faziam, não conseguia trazer nenhum resultado positivo. Remavam, mas não saíam do lugar. Remavam, mas não saíam do lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus viu os discípulos se fadigando, irmãos, em remar, cansados em remar. E aí Jesus, então, ele desce do monte. Ele entra nas águas, ele começa, então, a marchar sobre aquelas águas.
E ele vai em direção àquele barco. E quando ele chega próximo ao barco, os discípulos se assustam. É um fantasma. Não, não é um fantasma. Sou eu, Jesus se identifica. Pedro, mais afoito, sanguíneo, ele abre os seus lábios e ele declara assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das ondas, por cima das águas. E aí Pedro recebe a palavra: venha. Não precisava mais do que isso, uma palavra. Pedro então coloca o seu pezinho para fora do barco, e ele coloca o segundo, e ele começa então a marchar sobre as águas, indo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Sobrenatural. Algo sobrenatural. E o Senhor ministrando no meu coração: o que eu quero fazer é bem semelhante a isso sobre a vida de vocês. Eu quero que vocês vivam o meu sobrenatural, não para que vocês digam: olha, eu andei sobre as águas, mas para mostrar quem verdadeiramente vocês são, filhos de um Deus vivo e de um Deus todo-poderoso. E aquele homem então anda sobre as águas. Mas o que me chama a atenção, e o Senhor me chamou a atenção, foi justamente o fato de que naquele barquinho não estava apenas Pedro, mas haviam mais 11 discípulos. Pedro, ele andou sobre as águas, sim, mas não estava sozinho. Havia mais 11 discípulos naquele barco. E os outros 11 discípulos, irmãos, não andaram sobre as águas. Não colocaram os pés sobre as águas e marcharam sobre as águas. Pelo contrário, permaneceram dentro do barco. E olha só, amados, talvez, se os discípulos olhassem apenas para Jesus andando sobre as águas, ok, nós estamos vendo o Mestre andar sobre as águas. É Jesus que está andando sobre as águas, não nós. E talvez isso não fosse motivo, não fosse ali, irmãos, um incentivo para que eles colocassem os pés para fora das águas e começassem também a marchar. Mas eles viram Pedro andando sobre as águas. Agora não era mais Jesus, agora era Pedro que estava andando sobre as águas. Então acabaram-se as desculpas. Enquanto era Jesus, ok, agora não é mais Jesus, não é tão somente Jesus, agora é o próprio Pedro que está marchando, aquele que anda conosco, aquele que está conosco há tanto tempo, com todas as suas debilidades, com todas as suas fraquezas, com tudo aquilo que ele faz de errado, com tudo aquilo que, aleluias. E é ele que está andando agora, marchando sobre as águas. Então agora é Pedro, então agora eu olho para Pedro e falo: se Pedro andou, eu também posso andar. Pedro colocou os pés nas águas e começou a marchar, eu também posso marchar. Mas aí o texto diz, irmãos, que nenhum dos demais discípulos tiveram ali a ousadia de falar: Jesus, eu também quero. Jesus, me deixa marchar sobre as águas. Se tivesse aqui o pastor Daniel, eu, aleluia. O pastor Daniel acho que seria o primeiro a sair correndo sobre as águas. Eu ia atrás, junto com eles, aleluia. Eu já ia olhar para o meu peso. Só que não tem a ver com peso, tem a ver com a fé, aleluia. Eu queria andar também, eu queria marchar sobre as águas também, da mesma forma, da mesma maneira. Mas os discípulos não foram. E por que não foram? Zona de conforto. Zona de segurança. E qual era a zona de conforto? O barco. O barco, irmãos, por mais frágil que fosse, por menor que fosse, era a zona de conforto dos discípulos no meio daqueles ventos contrários. Não foi a zona de conforto, irmãos, de Pedro, mas foi a zona de conforto, irmãos, dos demais discípulos. E às vezes nós estamos assim, nós enxergamos muita coisa, nós estamos vendo muita coisa, nós estamos presenciando muita coisa, ouvindo muita coisa, que acontece aqui, que acontece acolá, que acontece não sei aonde, aleluias, mas nós estamos apenas como meros espectadores daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está agindo. E na realidade, irmãos, o Senhor não nos chamou para sermos espectadores. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos participantes daquilo que Ele deseja e Ele quer fazer através de nós nessa terra. Qual é a nossa zona de conforto? No meio desse processo todo onde o Senhor tem ministrado a minha vida nesses dias aí, amados, muitas vezes o Senhor usa palavras duras para nos ferir.
Muitas vezes o Senhor usa palavras pesadas, amados, para que quando você ouve pela primeira vez, dói. E aí você fala, Senhor, misericórdia. E a tendência é você responder na mesma moeda. A tendência é você rebater na mesma moeda. Às vezes Deus usa a nossa esposa. Cara, ela não está aqui não, né? Aleluia. Foi para a escolinha, deixa ela lá. Está ouvindo, porque diz, fala Deus, aleluia. E às vezes Deus fala, usa a vida delas para nos cutucar. E às vezes dói, porque como ela convive conosco já há anos, pode falar o que ela quiser falar. E ela vem dar aquela facada debaixo da costela, assim, e aí você fala, doeu essa, hein? Aleluia, Jesus. Mas aí depois você vai entender, irmãos, que é Deus usando os instrumentos dele para nos tirar da zona de conforto. Você vai entender que na realidade não é uma palavra de confronto, ou uma palavra de afronta, né? Mas é uma palavra, irmãos, para nos mover, para nos tirar, irmãos, daquilo que nós mesmos entramos e não queremos mais sair. Zona de conforto. E sabe, queridos, a zona de conforto não precisa ser necessariamente algo ruim. Pode ser algo bom. A zona de conforto, irmãos, ela pode ser algo que a princípio você olha e fala, nossa, tá bom. Quantas vezes nós usamos os nossos filhos, irmãos, como zona de conforto? Eu não vou, e por que você não vai? Por causa do meu filho. Por causa do meu menino, por causa da minha menina. Por causa das minhas crianças. Não dá para eu participar, não dá para eu fazer, não dá para realizar. Eu já usei isso, irmãos, eu tenho 3 filhos. E quantas foram as vezes, irmãos, que Deus me mandava fazer algo, usando a vida de alguém, como instrumento, irmãos, para me dar um direcionamento, e a primeira coisa que eu fazia era, olha, não vai dar para eu fazer, para realizar, por causa da minha filha, minha menina, meu menino, e tem que fazer isso, tem que fazer... É algo ruim? Não é algo ruim, é algo bom, mas nós usamos como zona de conforto. E nos impede, irmãos, de viver o melhor, de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Deus não nos chamou, irmãos, para conhecer apenas o seu poder. Deus nos chamou para conhecer a sua vontade. Deus não nos chamou apenas para conhecer o seu poder. Deus nos chamou para conhecer a sua vontade. E a sua vontade, irmãos, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, está intimamente ligado, irmãos, a lutas, a provas, a confrontos, a dificuldades. Só que às vezes nós olhamos, irmãos, para tudo isso que a vontade do Senhor acarreta sobre as nossas vidas, e nós queremos retroceder, nós queremos voltar. Ao invés de olhar e entender, não, é o Senhor agindo, é o Senhor fazendo, é o Senhor operando. E continuar, levantar a cabeça e ir adiante, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. A Bíblia fala, irmãos, lá em Atos 1, que o Senhor liberou uma promessa. Qual? Do Espírito Santo. Olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá e Samaria. Vocês vão receber algo da minha parte, e a partir desse momento vocês serão testemunhas do tempo que vocês andaram comigo, do que eu fiz, do que eu realizei, do que eu operei, vocês serão as minhas testemunhas. Ok, Atos 2, recebem a promessa do Espírito Santo, clamam, buscam em unidade, estão ali clamando, e aí vem a promessa do Espírito Santo. São revestidos do Espírito Santo. Atos 3, você vê a consequência disso. Pedro, ele se levanta, e a primeira pregação dele, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Se batizam, glória a Deus, a igreja começa, irmãos, ali um movimento, as pessoas começam, irmãos, a entender quem era o Senhor Jesus Cristo. A igreja começa a crescer, o Senhor começa a multiplicar a igreja. Algo tremendo começa a acontecer, irmãos. Atos 6, começam a surgir os problemas. Todo crescimento demanda ajustes. A igreja crescia, precisava de ajustes. As viúvas, acho que gregas, estavam sendo negligenciadas, não estavam sendo alimentadas. Um problema para a igreja, porque a igreja ela precisa impactar o lugar onde ela está. Ela precisa fazer a diferença no lugar onde ela está, de alguma forma.
E aí os apóstolos convocaram uma reunião, precisamos fazer aqui uma reunião e resolver aqui o problema. Vamos levantar homens que nos ajudem, homens cheios do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que levanta ali irmãos Estevão, levanta Filipe, levanta alguns diáconos da igreja, que eram para auxiliar ali os apóstolos naquilo que eles precisavam fazer. Mas tudo estava acontecendo, irmãos, onde? Dentro de Jerusalém. Tudo aquilo ocorria dentro de Jerusalém. A palavra de Atos 1 era: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá e Samaria. Vocês não vão permanecer apenas em Jerusalém. Vocês vão andar por todos os lugares, falando acerca do meu nome. Tudo estava concentrado em Jerusalém. Os apóstolos estavam acomodados, zona de conforto, em Jerusalém. Aliás, eu creio que é por causa desse texto que hoje a Igreja Católica é do jeito que é. Clericalismo. Ficaram em Jerusalém. Aí vem Atos 8, depois da morte de Estevão, apedrejada, aí a Bíblia diz assim, que se levantou uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E com aquela perseguição, muitos dos discípulos foram o quê? Dispersos por todo lugar. Dispersos por toda Judá e Samaria. Enquanto eles estavam sendo dispersos, o que é que eles faziam? Anunciavam o Evangelho. Ou seja, eram testemunhas da palavra do Senhor. Mas o que é que eles precisavam entender, irmãos? Que a palavra recebida, a palavra que eles receberam da parte de Deus, não estava envolvida apenas com poder, mas com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. E por não entenderem isso, irmãos, aleluias, as lutas começam, as provas começam, as dificuldades começam, e essas dificuldades fazem com que aqueles homens saiam da sua zona de conforto e vão para o lugar que o Senhor havia determinado que eles colocassem seus pés. Nós precisamos compreender isso, irmãos, que Deus não nos chamou apenas para conhecer o seu poder. Então é bom quando Deus faz, quando Deus dá, quando Deus realiza, quando Deus cura, quando Deus abre porta. É ótimo, irmãos, quando Deus ele prospera, é ótimo. Mas acima de tudo, irmãos, conheçamos a vontade do Senhor, que está intimamente ligado, irmãos, com as nossas lutas e as nossas dificuldades. Irmãos, os apóstolos ficaram todos em Jerusalém. Veio a confusão, veio a perseguição à igreja, discípulos foram dispersos, mas o texto diz assim, que menos os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E aí você começa a ler o livro de Atos, queridos, e você começa a perceber o seguinte, que chega num dado momento que você já não escuta mais falar dos discípulos. Que quem começa, irmãos, a ter a preeminência ali é Paulo. Quem começa a realizar sinais, quem começa, irmãos, a ir em locais, quem começa a anunciar ali o Evangelho é Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu creio que Deus tinha algo para os apóstolos, Deus tinha algo ali para os primeiros que andaram juntamente com o Senhor, mas eu creio, irmãos, que não terminava ali, que não parava ali. Que Deus poderia ter usado muito mais cada um daqueles apóstolos, se houvesse ali uma disposição, irmãos, para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor estava declarando. Paulo, irmãos, de primeiro, a Bíblia diz, irmãos, que antes ele era um perseguidor do Evangelho, ele encontra com Jesus, ele tem um encontro para ficar cego, às vezes a gente quer um encontro com Deus para enxergar, ele não, ele teve um encontro para ficar cego, e a partir do momento que ele fica cego, irmãos, aleluia, o Senhor começa uma obra tremenda, e a partir do momento que ele sofre uma restauração, não tinha mais, irmãos, motivos para não pregar e anunciar o nome de Jesus. Ele começa, irmãos, sendo enfático, ele começa, irmãos, anunciando e pregando e falando e causando constrangimento nos ouvidos e no coração das pessoas que estavam ouvindo. Mas esse não era o perseguidor? Era, mas agora está falando acerca de Jesus. Mas ele pregava contra o cristianismo, verdade. Mas agora parece ser uma das principais armas do cristianismo. E ele vai adiante, anunciando, 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 anunciando e pregando. E Paulo entendeu algo, irmãos. Paulo entendeu, irmãos, que não era o poder, mas era a vontade de Deus. Paulo compreendeu, irmãos, que não eram sinais, mas era a vontade do Senhor. E sabedor desta vontade, irmãos, nada o
nada segurava Paulo, nada prendia Paulo para que ele permanecesse na sua zona de conforto, na sua zona de segurança. Eu gosto muito de um texto que está em Atos, abre comigo lá. Aleluia, Atos capítulo 20, versículo 17. Acharam, irmãos? Atos 20. Paulo falando, olha só. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 22. Agora, compelido ou ligado ou algemado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Amém, igreja? Olha, estou indo para Jerusalém. É o que o Espírito Santo me revela, que eu tenho que pisar lá em Jerusalém. E mais uma coisa o Espírito Santo me revela o quê? Que prisões e coisas terríveis vão acontecer. E aí assim, irmãos, sabedor de que em algum lugar, de que determinado lugar, irmãos, eu não serei bem tratado, eu não serei bem recebido, sabedor de que em algum lugar, irmãos, alguma coisa vai acontecer que não vai agradar o meu coração, eu me disponho da mesma forma, da mesma maneira, a me levantar e a ir para este lugar. E nós não estamos falando aqui, irmãos, de picuinha, ou de fofoca, ou de falatório, ou de pessoas que não gostam ou gostam de você. Nós estamos falando aqui de prisões e sofrimentos. Então eu sei que em determinado lugar me aguardam prisões e sofrimentos. Mesmo assim, eu me levanto e eu falo, eu preciso ir para este lugar. Irmão, se você olhar o capítulo todo, você vai ver que em dado momento aqui os irmãos insistem com Paulo. Paulo, fica aqui, permanece aqui com a gente, fica mais um pouco aqui com a gente. E Paulo fala, eu não posso parar, eu preciso ir, eu quero chegar logo em Jerusalém. Mas Paulo tem prisão lá, tem coisas terríveis te aguardando lá, sofrimentos te esperando lá, ok. Mas eu preciso chegar lá, por quê? Porque eu tenho entendimento do que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho a perfeita compreensão do que é a vontade de Deus para o meu coração. E eu não vou fugir. Eu poderia ficar aqui na zona de conforto, vocês me receberam aqui tão bem. E como é bom ser recebido pelos irmãos. Aleluias. Os irmãos recebendo a Paulo, altas horas, coisas tremendas, ouvindo Paulo ministrar, ouvindo Paulo pregar. Ficava horas ali, irmãos, sem piscar os olhos. Aleluias. Mas aí a Bíblia diz que Paulo fala assim, não, eu preciso ir, eu tenho que ir, mesmo sabendo que lá vai ter coisas ruins. Na realidade, irmãos, nós precisamos perder o nosso senso de proteção. Nós nos colocamos em um evangelho onde a gente acha que nós seremos protegidos. Vou ser protegido, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. Na realidade, irmãos, o evangelho não é para a nossa proteção, o evangelho é para a nossa exposição com segurança. Deus nos dá uma segurança. Sabe o capacete? Ele te expõe, mas te dá segurança. O evangelho é isso. Não é para nos proteger, não é para nos esconder, é para nos expor. E nos expor, irmãos, com certa segurança. Então nós não temos que temer coisa alguma. Não temos que temer, irmãos, sair da zona de conforto.
É ótimo ficar na zona de conforto, deve ser, aleluias. Mas nós não podemos permanecer, porque ali nós vamos, irmãos, perecer, nós vamos morrer. Nós não estaremos cumprindo naquele lugar, irmãos, o que Deus declarou sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. O que te impede de orar mais? O que te impede de vir mais à igreja? O que te impede de se comprometer mais? O que te impede, irmãos, de ser bênção na vida do irmão, na vida da irmã? O que te impede, irmãos, de direcionar a tua família, a tua casa nos caminhos do Senhor? O que nos impede, irmãos? Qual é a zona de conforto que nós precisamos quebrar? Às vezes, irmãos, a nossa zona de conforto, irmãos, é algo nosso. O irmão apresenta algo para a nossa vida, né? Olha, irmão, estou com esse projeto aqui, tremendo, para exaltar a Deus. Ele está se movendo, ele está se mexendo. Olha, eu estou com um projeto, me ajuda. Me estende a mão. Me dá aqui uma força para que a gente possa concluir esse projeto. Aí eu olho e falo assim, não tem nada a ver com aquilo que eu quero. É o irmão que está fazendo, não sou eu. É o irmão que está realizando, não sou eu. Então, porque não tem as minhas mãos, porque não tem o meu dedinho lá, aleluia, então eu não me envolvo, porque a minha zona de conforto, irmãos, ela só é quebrada quando é algo que favorece a mim mesmo. Quando é algo que favorece a minha própria vida, a minha própria história. E a minha zona de conforto precisa ser quebrada, irmãos, quando favorece a vida do irmão, principalmente. Irmão, me ajuda aqui, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, irmão. Eis-me aqui, o que é que você está precisando? Vamos juntos exaltar o Senhor, glorificar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Deus é bom, vai dar tudo certo. E lá no fim a gente vai exaltar juntos o nome do Pai. Qual é a nossa zona de conforto, queridos? O que é que tem nos impedido, irmãos, de andar sobre as águas? Qual é o barco que você precisa afundar? Qual é o barco que você precisa largar a mão, que você precisa deixar de lado? Qual é a situação, irmãos, que nós precisamos mudar? 2022 está aí, as coisas vão acontecer, Deus e palavra profética, e aleluia, e glória, amém. Eu creio em tudo isso. Mas se nós continuarmos sentados da mesma forma, irmãos, de braços cruzados, o final de 2022 vai chegar e nós vamos continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, sem experimentar e vivenciar nada da parte do Senhor. Nada. Preciso fazer algo. Ano passado eu tinha me matriculado na faculdade de novo, que eu não terminei. Falei para a Nádia, eu vou me matricular na faculdade. Aproveitar essa onda do EAD e vamos aí de novo, aleluia. Aí me matriculei. Sabe quanto tempo durou? 15 dias. Foi só eu começar a entrar nos negócios e ver o tanto de coisa que tinha para ler, para fazer. Falei, não, me tranquei, falei, não vou. Não, você não vai mais fazer. Falei, amor, aleluia, glória a Deus, não quero mais. Por que não? Porque eu não quis sair da minha zona de conforto, ano retrasado. Hoje eu estava me formando. É ruim, é desagradável, mas nos leva a um novo entendimento de quem é Deus. Está na hora, irmãos, de nós vivenciarmos isso. Está na hora, irmãos, de nós entrarmos nesse lugar em Deus, para que o Senhor ele possa realmente cumprir o propósito dele, a história dele sobre as nossas vidas. Está na hora. Eu posso escolher permanecer onde eu estou, posso escolher permanecer, irmãos, da mesma forma, aleluia. Mas eu também posso escolher, irmãos, dar um passo para fora do barco. Deixar o barco de lado, ele representa a minha segurança. Não, minha segurança, irmãos, é Jesus, é o Senhor. Meu trabalho é bênção, glória a Deus por isso. Mas eu preciso ter outras atitudes que vão gerar outras coisas, que vão gerar, irmãos, outras situações, e eu vou conseguir continuar caminhando. Pastor, eu já tentei sair da minha zona de conforto e me decepcionei. Eu já tentei deixar a zona de conforto e acabei quebrando a cara. Pedro afundou. E todo mundo poderia olhar para Pedro e falar, você afundou, hein, cara? Você afundou, porque às vezes a gente olha mais para aquilo que deu errado que para aquilo que deu certo. É o famoso copo meio cheio, né? Está meio cheio, está meio vazio. Então a gente tem a tendência de olhar sempre, irmãos, para o pior, ao invés de olhar para aquilo que realmente exalta a Deus. Você afundou, mas eu andei, e você? Permaneceu dentro do barco, aleluias. Eu dei alguns passos sobre as águas.
Fui decepcionado, irmãos, vença a decepção. Aliás, amados, entre em um lugar onde as decepções não podem mais afetar a tua vida. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos, que haviam 2 discípulos indo embora de Jerusalém pelo caminho de Emaús. Estavam ali distantes, irmãos, do que Deus queria fazer, e aí Jesus se mostra para eles, e a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram Jesus. Não conseguiram entender que era o próprio Jesus que estava ali. E por que não conseguiram entender? Porque decepções, irmãos, têm o poder de deturpar a nossa visão. Passamos a enxergar, irmãos, pela decepção e não mais por aquilo que Deus colocou em nós. Passamos a enxergar por aquilo que decepcionou. Ah, mas eu fui decepcionado no ministério A, eu fui decepcionado com o pastor B, eu fui decepcionado não sei aonde, e desde então eu não consegui fazer mais nada, irmãos. Para com isso em nome de Jesus. Esses dias eu fui orar para uma pessoa, e eu estava orando pela pessoa, e quando eu comecei a orar pela pessoa, me veio na hora à mente um apóstolo, que eu conheci um tempo atrás, que ele fazia do mesmo jeito. Só que a intenção dele era diferente. Eu não estava orando pela pessoa porque eu queria arrancar algo dela. Eu não estava orando, irmãos, porque eu queria me beneficiar de algo da vida dela. Não. Estava orando porque Deus mandou orar daquela forma. Mas naquele momento, bem claro, nítido, é o mesmo jeito que fulano de tal ora, hein? É o mesmo jeitinho que fulano de tal ora. Sei o que você está querendo, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E na realidade, irmãos, não é que o fulano, eu estava copiando, não é isso, é que o fulano usava aquilo para interesse próprio. Mas não pertence a ele, pertence a Deus. E aí aquilo me marcou, por quê? Porque aquilo foi justamente aquilo que muitas vezes levantou a decepção, vamos dizer dessa forma, no meu coração. E aí a gente tenta não se mover da mesma forma que o fulano. Mas na realidade não é o fulano, é Deus, é o Senhor. Então às vezes, irmãos, Deus nos manda colocar as mãos sobre alguém para orar, e ele fala, não, Senhor, não vou. Às vezes Deus nos manda liberar uma palavra sobre a vida da pessoa. Quantas vezes, irmãos, você vai embora engasgado, irmãos, com um negócio preso na garganta, porque Deus quer usar a tua vida, e por causa da decepção você não se deixa ser usado. Quantas vezes, amados, nós somos impedidos de viver o propósito do Senhor, por causa das decepções que nós sofremos no passado. E hoje, irmãos, nós vamos quebrar e derrubar cada uma delas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar a enxergar, irmãos, por aquilo que o Senhor colocou sobre nós, e não por aquilo que a decepção causou. E a decepção, deixa eu te dizer, foi culpa sua, não foi culpa do fulano, foi culpa nossa, porque a gente colocou expectativa onde não deveria ter colocado. Oh, Jesus! Ah, pastor, misericórdia, não, fulano, ciclano, porque fez isso. Não, irmãos, nós tiramos o olhar de quem nós deveríamos permanecer e colocamos o olhar aonde não deveria ter estado. É culpa nossa, irmãos. Ah, Jesus, o senhor não sabe o que está acontecendo aí? O senhor é algum forasteiro, mataram Jesus. E olha, ele ia ressuscitar, ia libertar Israel de Roma. Jesus nunca falou isso. Essa expectativa que vocês carregam no coração veio de vocês mesmos. Mas não veio de Jesus. Jesus nunca veio para ser um rei político, para tirar o poderio de Roma de sobre Israel. Não. Jesus veio para instituir o reino de Deus na terra. Saia da zona do conforto, irmãos, mesmo que você tenha sido decepcionado, tentando sair dela. Saia dela. Esses dias eu estava ouvindo um pastor e ele falava assim, qual é a nossa verdade? Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? Às vezes, irmãos, eu luto com uma doença, eu luto com uma enfermidade, eu luto com um problema físico, e aquilo para mim, irmãos, de tão intenso que ele acaba se tornando a minha verdade. E quando, irmãos, eu deixo a minha verdade ser instituída, eu acabo, irmãos, por deixar de lado a verdade de Deus que foi colocada dentro de mim.
Então a minha verdade, irmãos, não é aquilo, irmãos, que me faz entristecer, ou aborrecer, ou me chatear, ou parar no meio do caminho, ou desanimar, não. A minha verdade, irmãos, é a palavra do Senhor que foi colocada dentro de mim. Eu pude entender bem isso, irmãos, quando no ano passado eu peguei Covid, e eu pensei que ia morrer. Eu tive 2 crises de ansiedade, não foi pânico, foi ansiedade. E aí eu pude entender, porque até então a gente fala, mas sem conhecimento de causa, né? Então a gente fala da pessoa depressiva, a gente fala da pessoa que tem síndrome de pânico, e o falar, irmãos, é muito fácil. Mas passar por isso, irmãos, e eu nunca imaginei com 46 anos de idade que eu ia passar por uma crise, irmãos, de ansiedade. E a crise vinha e eu estou passando mal. Me leva para o hospital. Nádia, corre comigo. É o corona. Aleluia. Irmãos, eu tenho um caderno lá em casa que eu escrevi a carta para a Giovana, para a Lorena e para o Lucas. E para a Nádia. O dia que eu estava passando mal. E assim, ó. Aleluia. Peguei a caneta e comecei. Com medo, pastor. Vou morrer. Deixa eu deixar. Aí no carro já fui, Nádia, olha a senha, isso é isso, aquilo, o seguro é esse, aquilo, outro. E a Nádia chorando, né? E ela mais nervosa do que eu. Aí cheguei no hospital, o médico mediu lá, falou, viu, tá tudo legal. O que você tem? Falei, eu tenho falta de vergonha na cara, porque não deveria nem estar aqui, né? Aleluia. Mas eu entendi, irmãos, o que é essa... não é a depressão em si, né? Mas é algo, irmãos, que não é uma dor no braço, que você apalpa e fala, não, vou tomar aqui e vai ficar tudo bem. É algo na sua alma que... Sabe quando você vai descendo mais e mais, irmãos, no mar, e a pressão do mar, ela vai te esmagando? Mais ou menos uma sensação assim. A força G, vai. Né? Quando você vai descendo, aquele negócio vai te esmagando e você não consegue encontrar ali um... Aí eu falei, Nádia, ora por mim. Aí a Nádia orou por mim, minha esposa. E aí, aleluia. Aí eu comecei a ficar melhor. Isso por 2 vezes no período de 15 dias. Vamos sair da zona de conforto, igreja? Vamos sair da zona de conforto. Se coloque em pé no seu lugar. Lá em 1 Reis 17, a Bíblia diz que o profeta Elias, irmãos, ele foi usado por Deus para fechar os céus, né? Não chovia mais em Israel. Ele abriu os lábios e falou, a partir de hoje não vai chover mais em Israel. Não vai cair mais uma gota d'água aqui, a idolatria de vocês está terrível. E assim ele fez. E aí o Senhor deu um direcionamento para ele, olha, enquanto você profetiza, os céus fecham, eu vou cuidar de você. Você vai para um lugar chamado Ribeiro de Querite, e naquele lugar você vai ter água, pão e carne para comer. Eu vou te sustentar naquele lugar. Vou trazer pão, vou trazer carne, e a água do ribeiro vai servir aí, vai saciar a tua sede. Fique lá. Só que passa o tempo, irmãos, e a Bíblia diz assim, que o ribeiro de Querite, ele se seca. E eu posso até viver, irmãos, ali com pão e água, com pão e carne durante o tempo, mas eu não consigo viver sem água. E aí o Senhor fecha o ribeiro, tranca o ribeiro. Por quê? Porque devia estar bem gostoso ali, né? Ó, só orando para cima, num dado momento vinha o pão, num dado momento vinha a carne, eu tinha sede, eu ia beber no ribeiro, aleluia, glória a Deus. Estava seguro, protegido diante dos olhos do Senhor, não tinha rei para me perseguir, não tinha ninguém para me aborrecer. Seca o rio, seca o ribeiro. Aí seca o ribeiro, irmãos, Elias precisa se mover. Sai desse lugar e vai para um outro lugar, porque aí o tempo aí acabou. O tempo nesse lugar aí, ó, desse ribeiro, se findou. Às vezes, irmãos, Deus permite ribeiros se fecharem na nossa vida, para nos tirar da zona de conforto. Às vezes, Deus permite ribeiros se secarem, para nos chamar a atenção de alguma forma e de alguma maneira. Saia da zona de conforto.